Dando continuidade ao nosso case da fábrica de papel, agora nós vamos explorar o workflow de aprovação do planejamento. No momento, nós estamos logados no Planning como gestão da fábrica de papel. Então, o nosso usuário ele é o gestor, que é quem define os planos e aprova. Esse gestor ele tem acesso ao plano no mesmo formato que os outros usuários, na página inicial, porém nós temos acesso à edição desse plano. Então, abrindo a edição do plano, nós podemos ver as tarefas que fazem parte desse plano. A primeira tarefa é a definição das premissas, que nós temos aqui. Definição das configurações utilizadas no plano, que são os custos de produção, as capacidades produtivas das plantas, para o período que a gente vai estar planejando. Essa tarefa ela já foi concluída e ela está marcada como contribuintes à gestão. Então, a gestão vai dizer como as plantas vão funcionar. Posteriormente, nós temos a tarefa de demanda. A tarefa de demanda, ela consiste, então, no input das demandas para o período que a gente vai estar planejando. Ela é gerada pelo time de demanda, é aprovada pela gestão e depende das premissas. No momento, essa tarefa encontra-se aberta. Depois nós temos o planejamento de produção, que é realizado pelo time de produção, aprovado pela gestão e depende das premissas e das demandas, uma tarefa que encontra-se fechada. E, por fim, nós temos o resultado final. Esse resultado, então, ele é aprovado, a gestão vai avaliar tudo o que foi feito e vai emitir esse relatório final, finalizando o nosso planejamento, que também encontra-se fechado, porque depende do planejamento de produção. Na edição do plano, nós também temos acesso a um diagrama de Gantt, então, que nos mostra o estado do plano e o estado de todas as tarefas. Então, se já foram feitas algumas submissões, se elas foram reprovadas. Iniciando o nosso planejamento, eu vou logar agora no usuário de demanda. Mudando aqui, então, o meu usuário para a demanda da fábrica de papel, então nós temos acesso apenas à contribuição. Então, vamos contribuir para o nosso modelo. Nós temos aqui o nosso comparativo de cenários, nós vamos diretamente para o demanda de produtividade. Esse usuário, o único poder que ele tem é inserir as demandas. No caso aqui, a gente vai planejar o primeiro trimestre de 2024. O usuário ele pode entrar com essas demandas manuais, mas nós temos aqui um modelo de machine learning que faz esse input. Então, eu vou rodar aqui um modelo, vou selecionar. Quero prever a partir de janeiro de 2024 por 3 meses. Vou pedir para ele executar. Ele vai chamar a nossa API, que está rodando esse modelo de previsão no Watson X. Nosso modelo rodou. E aqui, então, nós temos, para o primeiro trimestre, todas as previsões de demanda. O usuário pode editar isso. Então, posso vir aqui, escolher um mês. Aqui. Posso pegar, por exemplo, janeiro de 2024 e adicionar no cut size branco 80 o valor que eu quiser. Bom, aprovado, definido o meu plano, eu posso submeter esse plano para aprovação da minha gestão. Então, eu vou chamar ele de rascunho da demanda de T124. Submeti esse plano e a partir de agora eu já não tenho mais a opção de resubmeter. O botão de enviar esse plano sumiu. Voltando para o meu usuário de gestor, se eu atualizar o meu plano, eu vou ver que existe uma contribuição que está pendente e eu posso aprovar essa contribuição ou não. Em envios, eu tenho aqui a descrição do que foi enviado, a gente tem algumas submissões antigas. Tenho na minha visão geral, então, o estado das minhas submissões. E se eu visualizar o plano, como agora eu estou num usuário de gestão, sempre importante a gente observar o usuário aqui em cima, eu tenho as minhas configurações que já foram definidas. Eu tenho aqui as minhas demandas, então eu posso acessar o que o usuário submeteu, como está o quadro de demandas atualmente. E eu posso aprovar ou rejeitar isso fazendo um comentário. No caso, eu vou aprovar essa demanda. Com o seguinte comentário, aprovado. Então, nós temos aqui que a nossa demanda foi aprovada. Automaticamente, o processo já abriu o input da produção. Mudando de usuário, então, agora vendo pela visão do time de planejamento de produção, quando nós acessamos o nosso plano, nós vamos ter acesso, então, apenas à tarefa de planejamento de produção. Nós temos uma visualização das demandas que foram imputadas pelo time de demanda. Nós temos a produtividade, que é um dos inputs que nós precisamos fazer. Afinal de contas, nós somos o time de planejamento de produção, então a gente pode configurar a nossa planta. E aqui nós podemos fazer o nosso planejamento com base no que está definido
de demanda e de configurações das plantas. Eu vou executar aqui o meu otimizador. Depois de rodar o nosso otimizador, então nós temos aqui agora todo o planejamento para o primeiro trimestre de 2024 no cenário básico, é o cenário que a gente vai estar trabalhando. A partir desse cenário, então, a gente pode estudar os relatórios, ver quais foram as performances, como estão as necessidades, os custos da nossa planta, então todas as tarefas relativas ao time de produção. O time pode estar criando vários cenários aqui para comparar. Quando ele estiver contente com o plano, ele pode enviar esse plano e submeter, então, para aprovação da gestão. Plano de produção R1. Então, primeira revisão do plano de produção. Voltando para o meu usuário gestor, então aqui gestão na fábrica de papel, quando eu acesso aqui, as premissas já estão definidas, as demandas já estão definidas e o planejamento de produção está pendente, então ele precisa ser aprovado. Então, nós temos aqui um quadro de como estão os nossos dados. A gente pode vir aqui ao planejamento de produção, onde a gente pode aprovar ou rejeitar esse plano e o nosso processo vai seguindo então esse fluxo. Eu vou aprovar aqui sem nenhum comentário, automaticamente a gestão pode emitir o relatório final, se ela considera que esse plano está concluído. Ela pode estar analisando aqui, então, o planejamento de produção, como ficaram, então, o que vai ser produzido, como ficaram os custos, como ficaram as configurações das plantas, dos fretes. E se a equipe estiver de acordo, então, se a gestão aprovar esse plano, a gente pode submeter isso, finalizando todo o nosso workflow. Com isso, o nosso plano está concluído e a gente tem todo o planejamento do primeiro trimestre de 2024 realizado.